Olá, boa noite. Na Central Globo de Produção, no Rio de Janeiro, está começando o último debate entre os candidatos à presidência. No estúdio, nós temos 80 eleitores que ainda não decidiram em quem vão votar. Eles foram selecionados por uma pesquisa do Ibope em todas as regiões brasileiras. Cada eleitor formulou 5 perguntas sobre temas gerais. Da lista de 400 perguntas, nós selecionamos 12 e os 12 autores perguntarão diretamente aos candidatos. Vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou sortear o primeiro candidato a responder. Aí ele virá até esse monitor que está aqui, que reproduz a imagem daquele telão. O candidato vai tocar num desses 12 retângulos que o painel mostra. Aí vai aparecer o nome de um eleitor indeciso, a cidade e o estado onde ele mora e o tema da pergunta que ele vai fazer. O eleitor que está aqui na plateia terá 30 segundos para fazer a pergunta exatamente como ela foi formulada e referendada por um funcionário do Ibope. Essa regra garante que o eleitor não vai improvisar e nem acrescentar nada àquilo que ele mesmo escreveu. Eu tenho uma cópia aqui comigo para conferir. O candidato responderá a pergunta do eleitor em 2 minutos. Em seguida, o adversário terá direito a uma réplica de 2 minutos. E, finalmente, o candidato que começou respondendo terá 2 minutos para a tréplica. Isso vai se repetir 4 vezes em cada um dos 3 blocos do programa. O candidato que se sentir ofendido ou caluniado pedirá o direito de resposta, que será concedido quando eu e a produção considerarmos procedente. Para não prejudicar nem os candidatos, nem aqueles que nos acompanham pela televisão, é claro, eu peço mais uma vez aos convidados aqui que se mantenham em silêncio, a não ser agora para a entrada dos candidatos Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB. Candidata Dilma Rousseff, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para a senhora, um bom debate. Boa noite, Bonner. Boa noite, jornalistas da Rede Globo. Boa noite, os eleitores indecisos que enriquecem hoje o nosso debate. Boa noite, candidato. Boa noite, você que nos acompanha em casa. Desejo a todos nós um bom debate. Candidato José Serra, boa noite para o senhor. Bem-vindo, obrigado Bonner. pela presença. Um abraço a você. Meu boa noite aos eleitores que aqui estão, que representam milhões de brasileiros. Boa noite à candidata Dilma, boa noite aos presentes e boa noite aos telespectadores de todo o Brasil que vão nos assistir. Então vamos lá? Vamos começar. A primeira coisa que eu faço como mediador do debate é sortear qual dos senhores será o primeiro candidato a responder a uma pergunta. Eu tenho 2 fichas aqui, embaralhadas inúmeras vezes. É José Serra quem responde a primeira pergunta. Candidato, por favor, toque um dos retângulos desse painel atrás do senhor. O eleitor de São Paulo vai fazer uma pergunta sobre funcionalismo. Por favor, Mr. Lee, não é isso? Mr. Lee. Meu nome é Mr. Lee Rego, tenho 34 anos, sou técnica em educação e moro em São Paulo. Eu, como cidadã, sei o quanto é difícil e burocrático e, muitas vezes, até impossível o acesso aos serviços públicos. Mas, como funcionária pública, sei também que isso é consequência de baixos salários e nenhuma perspectiva de crescimento nem de plano de carreira. Simplesmente alguém presta um concurso, passa a ser funcionário público e é esquecido. Quais as propostas que atendam ao mesmo tempo o cidadão e o funcionário público? Obrigado, Mr. Lee. Candidato Serra, 2 minutos. Obrigado, Mr. Lee. Na verdade, é uma pergunta muito oportuna. Para que as pessoas sejam bem atendidas no Brasil, é preciso ter um funcionalismo qualificado, um funcionalismo que realmente assuma a condição de servidor público. Eu defendo, em matéria de funcionalismo, a carreira, o concurso, a valorização dos profissionais de cada área. Isso é fundamental, porque sem isso nós não vamos ter um bom serviço público e quem paga o preço é a população. E eu acredito, inclusive, que no Brasil tem que haver muito avanço nessa área. Nós devemos prestigiar, dar força aos funcionários de carreira, fazer concurso sempre que houver condição legal para isso, porque o concurso valoriza o mérito e tem que ter também incentivo material ao longo do tempo, para que as pessoas se sintam motivadas. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale praticamente para todas as áreas de governo. E eu creio, inclusive,
que o serviço público bem valorizado, de boa qualidade, faz com que as pessoas se sintam melhor em sua autoestima, melhor a autoestima do país mesmo, né? Agora, tem que ter um exemplo de cima, porque funcionário público não trabalha direito se o exemplo de cima é ruim. Esse é um caso típico de funções, por exemplo, como de arrecadação de impostos, né? Como, por exemplo, na área da saúde, como, por exemplo, na área da educação. E eu defendo também que o funcionário tempo integral tenha, no final da sua carreira, depois da sua aposentadoria, uma aposentadoria integral. Né? Por quê? Porque é alguém que teve que se dedicar exclusivamente àquela tarefa, diferente de pessoas da área privada. Seu tempo, que candidato. possa ter isso. Obrigado. Candidata Dilma, a senhora tem direito a 2 minutos para a réplica. Queria dizer, Mr. Lee, que a sua pergunta é muito correta. De fato, no Brasil, há uma tradição de pagar mal ao funcionalismo público e, muitas vezes, inclusive, a desvalorizá-lo. Nós defendemos, no governo Lula, uma política de valorização dos professores. Por isso, criamos o piso nacional do magistério, temos uma política de valorização também dos policiais e da área da saúde. Fizemos concursos e criamos planos de carreira. Eu, no governo, vou ter um compromisso muito forte com a questão da educação. Porque todo mundo fala em qualidade de educação, mas na hora de ver quem é que garante a qualidade, todo mundo esquece que quem garante a qualidade é o professor. E professor, para garantir qualidade, ele tem que ser bem pago, até para atrair as pessoas para aquela profissão, e tem de ter formação continuada. Eu sou contra que se mantenham serviços terceirizados e precários na função pública, porque desestimula o funcionário. O funcionário é um ser humano e tem de ser tratado como tal. Ele tem de ser incentivado, ele tem de ser valorizado, porque assim ele vai trabalhar melhor. Isso nós tivemos uma experiência muito boa em várias áreas. Na área, por exemplo, de educação, nós fizemos isso com os professores afetos ao governo federal, né? Os professores das universidades federais e das nossas escolas técnicas. Fizemos isso também com os profissionais da Polícia Federal, tanto os agentes como os delegados. E fizemos também na área da saúde, até na área da Previdência. Por quê? Porque na Previdência também tem de ter médico que faça perícia e que faça sendo valorizado. Tempo, por isso, candidata. a sua pergunta é muito correta. Obrigado, candidato Serra, a sua tréplica. Eu queria acrescentar outros elementos em relação à questão do funcionalismo. Eu defendo o mérito e a valorização do mérito, inclusive com bonificação, quando determinadas metas forem atingidas. Isso é muito importante, porque isso estimula as pessoas a trabalharem melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Isso pode ser feito com muita clareza, por exemplo, na educação. Né? Na educação, nós chegamos a fazer avaliação de todas as escolas. E nas escolas onde houve melhora de um ano para outro, naquelas onde houve a melhora em relação ao que era no ano anterior, chega-se a pagar até 3 salários a mais para todo mundo, não apenas para quem dá aula. Uma outra questão é a certificação ocupacional nos cargos de confiança. Porque, por exemplo, dirigentes regionais de saúde, dirigentes regionais de ensino, tem uma série de cargos que a gente pega um funcionário e põe no cargo que é de confiança. Inclusive ganha mais, tem mais complemento salarial e tudo mais. O que eu passei a fazer? Nós passamos a fazer no governo. Em Minas também o Aécio Neves fez certificação de qualidade, digamos. Não pode nomear qualquer um. Quer dizer, o funcionário, para ir para lá, tem que ter um currículo, tem que ter uma avaliação, tem que ter uma folha de serviços melhor. Com isso, nós diminuímos a ação da política junto ao funcionalismo, que às vezes implica impor não os melhores, não os mais qualificados, mas quem não tem qualificação. Quando eu era ministro da Saúde, eu fiz isso em relação à Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, com seus coordenadores estaduais. Não por coincidência, depois que terminou o governo, eu até fui candidato, vi um debate aqui em 2002, esse decreto foi revogado.
E aí a FUNASA passou a ser inteiramente politizada nos seus coordenadores estaduais, trazendo muitos problemas para a saúde. Tempo, candidato. Agora é a vez de a candidata Dilma tocar a tela e escolher um retângulo. Muito bem. Vamos falar então de agricultura com o Robinson, de Porto Alegre. Robinson, pode fazer pergunta, por favor. Meu nome é Robinson Luiz, tenho 30 anos, sou casado, tenho um filho e moro em Porto Alegre. Sou funcionário público, trabalhei na agricultura até os 19 anos. Saí porque não tinha garantia de renda. Depois de muita luta, consegui progredir. Quase todos os meus amigos de infância também saíram. Muitos não tiveram a mesma sorte que eu. Qual é a proposta para manter o jovem no campo, mas com garantia de renda? Obrigado, Robinson. 2 minutos, candidata. Uma excelente pergunta, Robson. Principalmente a gente sabendo a importância que a agricultura tem no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós tivemos talvez uma das melhores experiências nesses últimos anos e eu vou levá-la para todo o Brasil de uma forma ainda mais ampla, que é a agricultura familiar. Veja que a agricultura familiar, primeiro, ela foi beneficiada pelo Luz para Todos. Tenho certeza que quando você saiu lá da sua terra, não tinha luz elétrica, ou se tinha, era das poucas que tinha, porque no campo, no Brasil, faltava energia elétrica. Hoje tem energia elétrica que permite o uso, né, de irrigação, o uso e a melhoria de vida das pessoas na região. Além disso, o PAA, que compra alimento direto do agricultor familiar. Além do PAA, eu queria destacar que de 10 tratores vendidos, 8 tratores de pequeno e médio porte foram vendidos para a agricultura familiar com financiamento do governo do presidente Lula. Mas, sobretudo, eu considero que tem de ser dado, e é isso que eu me comprometo, tem de ser dado para o filho do agricultor e para o agricultor as mesmas condições da cidade. Senão ele sai e vai procurar a cidade, porque no campo não tem educação de qualidade, não tem uma habitação adequada. Nós, no Minha Casa Minha Vida 2, separamos, como também no 1, uma quantidade de habitações só para a zona rural, para garantir uma qualidade de moradia para as pessoas equivalente à da cidade. Educação, eu acho que é o grande desafio nosso. Inclusive, sermos capazes de garantir para o filho do agricultor que ele, quando voltar, ele volte ou como um veterinário ou como um agrônomo, e isso vai melhorar, porque a agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos. Candidato Serra, 2 minutos para a réplica. Olha, eu acho uma excelente pergunta, que permite, inclusive, abordar algumas questões que são fundamentais para o Brasil. O que precisa a agricultura? A agricultura precisa de renda. O produtor precisa de renda. Para renda, ele tem que ter crédito. O crédito se expandiu, mas há um custo ainda difícil de ser suportado e, às vezes, o agricultor não tem condição de pegar e o fato é que o pequeno agricultor, a agricultura familiar, tem hoje um grau de endividamento muito elevado e vai ser necessário fazer uma renegociação ampla nessa matéria. Segundo, precisa ter preço, né, para ter renda. O que está acontecendo hoje? Com a política econômica de juro alto e real, a moeda muito valorizada, o agricultor do Rio Grande do Sul, por exemplo, perde competitividade com o uruguaio, com o argentino, que não são mais eficientes, mas tem uma relação dólar-real, e no caso dólar para a moeda deles, muito mais favorável do que a nossa. Um outro aspecto é o aspecto da infraestrutura, estrada. Grande ou pequeno, o agricultor precisa de estrada, armazenagem. 40% da capacidade de armazenagem no Brasil é considerada ruim. Quer dizer, os produtos estragam. E falta muita infraestrutura, estradas para levar a produção, para trazer os insumos. Isso encarece as coisas, o preço do milho, o preço disso, daquilo. E, aliás, nós estamos tendo agora uma inflação de alimentos. Aumentos imensos no arroz, no leite, no açúcar, no feijão, na carne, que não são aumentos assim apenas de temporada, né, sazonais. São aumentos muito fortes, muito altos, que está pegando. A inflação de alimentos está ao dobro da inflação do consumidor médio no Brasil. E a agricultura tem um papel
essencial nisso. Portanto, ficar no campo significa fortalecer a agricultura e enfrentar essas questões. Tempo esgotado, a tréplica da candidata Dilma. Robson, nós aumentamos o crédito, que era de 4,2 bilhões em 2002, para 16 bilhões. E acredito que todo mundo sabe que o crédito agrícola, principalmente da agricultura familiar, ele é feito com juros subsidiados. Ele não é o mesmo juro que se cobra para outro tipo de empréstimo, porque ele tem um sentido social. Além disso, eu acho importante, porque nós criamos seguro agrícola para o pequeno agricultor. E é isso que tem sido responsável por uma redução enorme na pobreza no campo e, pelo contrário, pelo aumento imenso da renda. Eu acredito que um dos melhores programas é a compra direta de alimento do agricultor familiar, que é o programa de aquisição de alimentos, que eu vou ampliar. Hoje são em torno de 700 mil agricultores que têm esse benefício de ter a compra. Ele produz e tem quem compre direto. Eu vou ampliar esse programa para mais 500 mil agricultores e, se tiver mais demanda, para mais agricultores. Considero que a agricultura familiar é um elemento fundamental do crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. Esse momento de aumento de preços de alguns alimentos, o arroz, por exemplo, caiu, o feijão aumentou e a carne também, é sazonal. Isso aconteceu em outros momentos no Brasil e imediatamente retoma a sua trajetória. Por isso, inclusive, que a nossa inflação está em torno de 5,1%. Nós conseguimos, e eu vou dar todo o empenho a isso, aumentar a capacidade do agricultor familiar no Brasil de produzir alimentos. Porque nesse pequeno agricultor, está uma das maiores riquezas do Brasil, que é o fato de que a pessoa tenha propriedade e produz o seu alimento. Seu tempo, por favor. Candidato Serra, o senhor de novo toca na tela para selecionar um perguntador. Vamos ver quem é. É do Distrito Federal. O assunto é corrupção. Por favor. Boa noite. Meu nome é Lucas Andrade, eu tenho 24 anos, sou advogado e moro com minha família. Por ser de Brasília, minha família acompanhou, ao longo dos anos, a vida de muitos políticos e servidores. Já vi fortunas se erguerem do nada, fortunas que não seriam compatíveis com salários. Já vi alguns terem os bens confiscados, mas sempre vejo que os dias passam, os escândalos esfriam na mídia, as pessoas continuam ricas e a impunidade prevalece. É triste para um jovem brasileiro conviver com isso. O que fazer para mudar? Muito bom, Lucas. Você tem toda a razão. A corrupção no Brasil chegou em níveis insuportáveis, tanto do ponto de vista de desvio do dinheiro público, que é dinheiro que vem dos impostos que as pessoas pagam, quanto do ponto de vista do amor próprio, da autoestima da sociedade, que se vê comprometida com esses exemplos que se repetem de péssima qualidade na vida pública. Eu creio que o trabalho contra a corrupção começa por fortalecer os órgãos de fiscalização. Quais são? Tribunal de Contas, que no Brasil tem um papel que deve ser reforçado e não simplesmente atacado, como tem acontecido. O Ministério Público, que é outra peça fundamental nisso. Eu me lembro quando fui para o Ministério da Saúde, eu fiz um acordo com o Ministério Público para que os promotores e procuradores viessem para dentro do Ministério para acompanhar tudo que tinha, licitação, etc. Terceiro, a imprensa, né? Que, na verdade, a imprensa no Brasil é que descobre a grande parte das irregularidades que acontecem. A imprensa não pode ser inibida, não pode ser coibida, não pode ser perseguida, não pode ser pressionada por causa disso. E a justiça, né, que deve ser também fortalecida. E a legislação, porque o que espanta no Brasil não é só o nível de corrupção, é o grau de impunidade. Nós vemos escândalos grandes que aconteceram nos últimos 20 anos, escândalos de grande porte, não ficou ninguém preso. Essa é uma demonstração de que o sistema de punição não está funcionando direito e que a impunidade floresce. Então, nós temos que pensar, em primeiro lugar, nesses aspectos. Segundo, o exemplo tem que vir de cima. O chefe de governo, seja prefeito, governador,
seja presidente da República, tem que começar dando exemplo, escolhendo bem as suas equipes e punindo quando alguma irregularidade acontecer. Candidata Dilma, sua réplica. Eu acho essa pergunta muito importante. Vejo que você que mora no Distrito Federal tem essa sensibilidade para essa questão. Eu considero que nos últimos anos, quando nós reforçamos e profissionalizamos a Polícia Federal, nós começamos a ver uma porção de casos de corrupção sendo apurados. E pela primeira vez foram atingidos pessoas de gradação mais elevada. Nós tivemos prisões de empresários, de governadores, e isso resultou, eu acho, num combate à corrupção bastante forte. Por isso, eu queria dizer uma coisa, dando esse exemplo da Polícia Federal. Mal feito, você pode ter certeza que em qualquer lugar em que houver ou impunidade ou não houver investigação, ele vai ocorrer. Então, é importante investigar e punir. Você tem de investigar e punir, doa quem doer e atinja quem atingir. E aí a Polícia Federal foi e é um dos maiores instrumentos de apuração de processo de corrupção. Há outro elemento fundamental na área do governo federal foi a Controladoria Geral da União. Porque a Controladoria Geral da União, por exemplo, foi responsável pela investigação dos sanguessugas. Não sei se você lembra disso. Ela que investigou, descobriu que havia todo um processo, né, de uso do dinheiro público na área da saúde, tanto é que chamou de sanguessuga a operação, e junto com a Polícia Federal, a CGU denunciou, a Polícia Federal investigou. No Ministério Público é importantíssimo que não haja o engavetador-geral da República, que o procurador, ele tome conhecimento, vá e investigue. Eu considero que é importante que nós façamos uma melhoria na justiça. Perdoe, candidato, o tempo. Agora é o candidato Serra quem triplica. Eu estava dizendo, Lucas, que na questão da corrupção, o exemplo tem que vir de cima. Tem que escolher bem as equipes, né? Tem que ser implacável com quem cometer irregularidade. Não passar a mão na cabeça. Quando o chefe do governo, o presidente, passa a mão na cabeça, ou o governador, ou o prefeito, é terrível, do ponto de vista do exemplo para a sociedade e também do ponto de vista de que isso aí vai acabar se repetindo, porque as pessoas vão achar que vão estar protegidas quando cometem irregularidades. Evidentemente, todo mundo pode pecar, mas uma boa escolha minimiza os pecados que podem ser cometidos. Essa é uma questão essencial. A Controladoria Geral da República é importante, foi criada pelo Fernando Henrique. Só que eu acho que é um cargo de confiança do presidente. Sendo um cargo de confiança, que pode ser demitido, nomeado, etc., não tem aquela liberdade e aquela independência. E há várias demonstrações nos anos recentes da falta de independência, da tendenciosidade ou até de política eleitoral nessa área. É uma área que não pode comportar política eleitoral, a questão da corrupção. Como atrapalha também os ataques aos órgãos que são responsáveis por fiscalizar, por controlar, enfim, por ser guardiões da causa do bom uso do dinheiro do governo, porque o dinheiro do governo é de todos nós. E olha, tem casos que até hoje estão insepultos, né, que não aconteceu nada. Lembra dossiê dos aloprados, por exemplo, quando foi feito na eleição de 2006. Tinha 1.700.000 que a polícia prendeu, tirou foto, etc. Tal. Ninguém foi condenado, não tem processo, quer dizer, tudo ficou andando. Esse é um mau exemplo, até para diferentes partidos, né? Porque se um fez no passado e não aconteceu nada, a tendência é repetir esse tipo de coisa. Mas eu quero te cumprimentar pela importância da sua pergunta e revelar minha disposição para combater de maneira firme a corrupção. Candidata Dilma, por favor, pode tocar o painel. Eu sou rigoroso com o tempo porque a legislação eleitoral nos obriga a encerrar o debate antes da meia-noite. Eu preciso me explicar. Vem do Ceará uma pergunta sobre segurança, Vera Lúcia. Por favor, Vera. Meu nome é Vera Lúcia, moro em Fortaleza, sou costureira, casada e tenho 2 filhas. Minha pergunta é sobre segurança. Já fui assaltada com uma arma na cabeça na porta da minha casa. O ladrão queria levar a bolsa, eu não entreguei e ele só não atirou porque meu irmão chegou gritando.
Sei que corri risco, mas isso acontece sempre na minha rua. Aliás, isso não acontece só lá, acontece em Fortaleza toda e no Brasil inteiro. O que os senhores poderiam fazer para melhorar essa situação? Vera Lúcia, é verdade, acontece no Brasil inteiro. Uma das coisas graves no Brasil hoje é a questão da segurança pública. Eu tenho um compromisso, Vera Lúcia, eu vou... porque sempre houve um problema. Sempre o governo federal disse, não é comigo, porque é a segurança pública dos estados. Eu não acho isso, não. Eu acho que é tão grave o problema da segurança pública, que a União é obrigada a fazer uma política em cooperação com os estados e os municípios. E isso significa, primeiro, melhorar as polícias civil e militar dos estados. Significa o que nós estamos fazendo, pagando uma bolsa formação, por exemplo, para os policiais, que eu vou manter e expandir. Nós já formamos em torno de 376 mil policiais. Considero que também tem de dar condições para os estados montarem centros de referência, tanto na área da investigação, quanto na área também da perícia criminal. Agora, sobretudo, não pode haver a impunidade. Tem de haver a prisão, a investigação, e eu proponho também a criação de polícias comunitárias, principalmente nos bairros populares, que é onde se concentra a maioria dos crimes de rua. Nos bairros mais ricos se concentra aqueles assaltos e até raptos. Então, as polícias comunitárias seriam locais onde se teria a ação da polícia concentrada e haveria uma fiscalização, né, em que as pessoas poderiam, por exemplo, no seu bairro, você acusa a existência de um assalto. Até a polícia chegar, vai um ano. Então, o que seria de forma diferente? Seria o seguinte, teria monitoramento, e esse monitoramento naquele quarteirão levaria a polícia a chegar e impedir que a sua bolsa fosse roubada. Candidato Serra, por gentileza, sua réplica. Vera Lúcia, boa noite. A questão da segurança pela Constituição cabe principalmente aos estados, mas eu acho que o governo federal deve se jogar nessa luta. E sabe principalmente em relação a quê? Ao contrabando de armas e de drogas. Sem combater o contrabando de armas e de drogas, o resto é fantasia. A droga entra livremente no Brasil. Tem declarações da Polícia Federal ao comandante militar, o atual, da Amazônia. A droga entrando, ela gera, inclusive, o crack, né? E fomenta o crime, o traficante, o jovem que é viciado e que, se não pagar, num certo momento ele consome tanto que ele não consegue pagar. Se não pagar, morre. Então assalta. E aí o crime se alastra e desgraça, infelicita a vida de muitas famílias. Por isso, eu quero propus organizar o Ministério da Segurança. Porque o crime organizado é cada vez mais nacional. E a segurança, ações da segurança, sempre local. Isso não resolve. Por quê? Porque enquanto a droga estiver entrando e a arma estiver entrando, vindas pelo contrabando, por mais que se adotem outras medidas, elas nunca serão suficientes. Mais ainda, a luta contra o crime deve ser nacional. E o governo federal pode fazer essa coordenação, até para que sejam trocadas boas experiências de estados. Por exemplo, tem estados, como é o caso de quando eu fui governador, que tem um sistema chamado Infocrim, informações sobre o crime, local, hora, frequência. Então a polícia já pode atuar planejadamente. Da mesma maneira, até fotocrim, que você tem a foto das pessoas e você consegue identificar. Tem que fazer um fichário nacional de criminosos para funcionar de verdade, para que alguém que seja pego num estado ou vai pedir documento lá, saiba que é criminoso no outro lugar. Tem que ter essa integração. Por isso eu quero criar o Ministério, para baixar de fato a criminalidade no Brasil, como nós abaixamos no meu estado e alguns abaixaram em outros lugares. Tempo esgotado, tréplica da candidata Dilma. Vera Lúcia, o cadastro de criminosos já existe no Brasil. Há um cadastro nacional hoje chamado Infoseg, são as informações da área de segurança. Há um cadastro chamado Infopem, que é as informações dos presos em penitenciárias. E o que nós estamos fazendo agora é juntando esses dois cadastros,
para que imediatamente se saiba, nacionalmente, quem foi preso, o que fez e o que deixou de fazer. Fizemos agora um acordo com a Justiça, para a Justiça também juntar o cadastro das pessoas julgadas do Brasil inteiro, para que tenha, então, essa capacidade de ação. Eu considero muito importante a ação que foi feita no sentido da parceria entre o governo federal e os estados. Nós criamos a Força Nacional de Segurança Pública, porque antes, cada vez que tinha problema, chamava o Exército. Ora, o Exército não tem especialidade na questão da segurança pública. A Polícia Federal, hoje, é a responsável pelo policiamento de fronteiras. Uma fronteira tão grande como a nossa, ela precisa de 2 tipos de ação. Precisa da ação da inteligência e de uso de tecnologia. Por isso que nós estamos adotando aqueles aviões não tripulados usados na guerra por Israel e somos a primeira polícia a comprá-los, porque através dele a gente consegue detectar quem está trazendo a droga, quem está levando, quem está transportando arma. Além disso, eu acredito que é muito importante que tenha um sistema de julgamento rápido, porque o criminoso que é condenado, ele sabe que ele não vai sair, mas ele é um exemplo para quem está praticando o crime. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado pela compreensão. Nós concluímos o primeiro bloco e voltaremos com o debate daqui a pouco. Até já. Estamos de volta ao vivo ao debate com os candidatos à presidência. Candidata Dilma, é a sua vez de tocar na tela. Dessa vez é a senhora que abre o bloco. Escolhendo quem vai fazer a pergunta, é um eleitor do Rio de Janeiro, vai fazer a pergunta sobre saneamento. Melissa Bonavita. Melissa já se ergueu, o microfone está chegando. Pode falar, Melissa. Meu nome é Melissa Bonavita, tenho 19 anos, sou operadora de telemarketing e moro no Rio de Janeiro com meus pais e 2 irmãos. Moro num bairro onde nas proximidades tem um valão imenso. Algumas vezes, em época de chuvas fortes, o valão transborda e contamina toda a localidade com aquela água impura, de esgoto, provocando doença nas pessoas. Gostaria de saber o que será feito para melhorar o saneamento no país. Melissa, essa é uma das mais importantes questões. Queria te dizer que eu tenho um compromisso, que é resolver de uma vez por todas uma das questões mais graves do Brasil, que é a questão das enchentes, principalmente nas regiões metropolitanas. O governo federal vai, no meu governo, investir em prevenção de enchente. Isso significa uma outra coisa também. Ao longo da história, muitas vezes, o que aconteceu? O governo federal e os governos estaduais não investiam em habitação e as pessoas buscaram lugares de risco. Beira de córrego, beira de rio, fundo de vale ou encosta de morro. Então, quando chove muito, há enchente, as pessoas perdem seus bens, perdem até a sua casa, muitas vezes. Primeiro, nós fizemos um programa de habitação chamado Minha Casa Minha Vida. Eu vou fazer mais 2 milhões de moradias para evitar que nas áreas de risco as pessoas sejam objeto desse problema que você disse, que às vezes coloca as pessoas até em risco de vida. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal já começou a fazer, mas eu vou fazer muito mais investimentos nessa área de drenagem, que é em parceria com o governo do estado, inclusive com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nós iremos fazer um investimento maciço nessas regiões. O saneamento nós já começamos. Agora, eu vou triplicar os valores investidos em saneamento, tratamento de esgoto e tratamento de água. Mas, sobretudo, garantir que as pessoas vivam em condições decentes nos bairros populares. Agora a réplica do candidato José Serra. Olha, eu acho que você fez uma pergunta importante, inclusive para o Rio de Janeiro, que vale para muitas regiões do estado. O saneamento, no caso, tem 2 lados, né? Tem o da enchente, que traz tragédias familiares, né? E tem o da doença e do meio ambiente, porque a falta de saneamento
aumenta a mortalidade infantil, tira a saúde das pessoas. Portanto, saneamento é também saúde. Na minha vida, eu sempre dei muita importância a isso. Quando eu fui ministro da Saúde, foi a única vez que aconteceu, nós investimos 2,5 bilhões de reais nos municípios mais carentes do Brasil em saneamento a fundo perdido. Ou seja, você põe o dinheiro e não cobra nada, né, para poder exatamente diminuir a mortalidade infantil, melhorar as condições mínimas de existência das pessoas. Agora, nas grandes cidades, tem que investir também e muito, nos bairros. E hoje o que está acontecendo com mudanças climáticas, com tudo, é que as tragédias da natureza vão se multiplicando. O que é preciso ter? Uma força nacional de defesa civil. Defesa civil é aquela força de emergência que vai nas ocasiões de enchentes, deslizamentos e tudo mais. Precisa ter uma força nacional que chegue com rapidez nos lugares para ajudar os estados e municípios, porque por conta própria nunca dá para enfrentar quando é uma grande calamidade. O governador de São Paulo, que me sucedeu, queria mandar ajuda para Alagoas, bombeiros. E aí demorou 2 dias para conseguir o avião da FAB, porque a FAB não quer não, porque não tem uma organização preparada para isso. Então a gente tem que ser capaz, em 2, 3 horas, de estar em qualquer lugar do Brasil. E deve multiplicar, sim, os investimentos. Tem um dado que prejudica os investimentos em saneamento. É que o governo federal duplicou, aumentou 2 vezes os impostos sobre saneamento. Isso tira 2 bilhões das companhias estaduais por ano e diminui o seu investimento. Tempo Isso esgotado. Candidato Serra. Candidata Dilma, sua tréplica, por favor. Eu vou aumentar o saneamento porque eu tive uma experiência, sabe, muito difícil com essa questão. O Brasil parou de investir em saneamento durante muito tempo. O governo federal voltou a investir agora, nesses últimos tempos. Por que eu te disse que eu vou triplicar? Porque nem os bairros ricos no Brasil têm saneamento decente, porque se investiam valores muito pequenos. O saneamento no Brasil exige montantes equivalentes, por exemplo, a 45 bilhões de reais. Porque você tem de fazer toda a tubulação, e muitas vezes não fizeram antes, porque como ela não aparece, você não pode botar o nome daquele político que estava fazendo na obra, por isso que não faziam antes. Então, é um montante muito grande de investimento que é necessário. Você veja que isso vai desde o esgotamento até a água tratada. E, além disso, deixa-se os rios assorear, ou seja, aumentar a quantidade de depósitos no fundo do rio. Quando bate a enchente, a água transborda e o que é que acontece? Aquilo sai. Então, é uma política sistemática e não pode ser feita com recursos que não sejam compartilhados com os estados. Por isso que eu disse que vou fazer com o governador Sérgio Cabral aqui no Rio. Nós já fizemos a despoluição, por exemplo, de várias áreas lá na Baixada Fluminense. Nós investimos em saneamento ali na Rocinha, investimos em saneamento em Manguinhos, investimos em saneamento no Complexo do Alemão. Eu quero te dizer o seguinte, eu vou investir em saneamento porque eu acho que o Brasil tem de ter uma meta de zerar o déficit em saneamento, que é uma vergonha, nós no século XXI temos esse problema ainda. Tempo esgotado, agora é o candidato Serra quem toca o painel para escolher o próximo perguntador. Vem da Bahia, o tema é educação. Coraci vai fazer a pergunta. Pode perguntar, Coraci. Meu nome é Coraci Vieira, tenho 53 anos, vendo literatura de cordel. Sou mãe de Raquel, Albert e Alexandre. 2 dos meus filhos são professores. As condições de trabalho são péssimas e os salários são muito baixos. Minha filha me pergunta por que a deixei se formar em professora. Ela vive fazendo concursos e nunca é chamada. O que pode ser feito para mudar essa situação? Coraci, baiana, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. A educação é o futuro. Saúde e segurança são a vida. A educação é o futuro. Por isso eu costumo dizer que o Brasil está nascendo no primeiro ano do ensino fundamental em todos os estados. O Brasil de amanhã vai ser reflexo do que é a educação hoje. Então é uma coisa muito séria. Com relação à educação, eu tenho dito e vou fazer isso. Se eu for eleito, farei isso.
ter um plano nacional da educação e ter um pacto, um acordo, inclusive entre partidos, por cima dos partidos, com a sociedade, com todo mundo, para ter um pacto nacional pela educação, acima das disputas políticas e eleitorais, que não resolve o problema da educação. Muitas vezes se tornam instrumentos de batalha eleitoral, só isso, e não se volta para as crianças, que são o objeto central da educação. Há países que fizeram isso. Por exemplo, a Coreia do Sul, a Espanha, a Irlanda, e deu certo. A Coreia do Sul, há 30, 40 anos, era um país pobre, hoje está no clube dos países ricos. Se você for ver bem, foi porque ela foi avante na educação, na pesquisa, na ciência, na tecnologia. Então nós temos que ter um entendimento que passe por cima de partidos, de sindicatos que, na verdade, muitas vezes são meros instrumentos partidários, de interesses mesquinhos. Temos que ter um grande acordo nacional para isso. Na questão do ensino fundamental, que é básica, na pré-escola, na creche, aí estão os lances principais. Eu quero dizer que a alfabetização do aluno que entra no ensino fundamental é básica, porque se ele sai do primeiro, segundo ano sem estar alfabetizado, ele não vai se recuperar mais. Por isso, inclusive, é que com o prefeito e governador, eu adotei uma ideia, que foi ter 2 professores por sala de aula. A professora e uma ajudante, que é uma estudante universitária de pedagogia. Isso diminuiu pela metade o analfabetismo das crianças que saem candidato. do primeiro ano. Eu volto a isso logo. Candidata Dilma, sua réplica, por favor. Coraci, eu acho que a sua pergunta tem um sentido que vai além do problema das suas filhas. Você tem toda a razão. Se não houver pagamento digno para a professora, não há valorização pela sociedade da profissão de professor. Então, não há como no Brasil se fazer qualidade da educação sem pagar bem o professor. Nós começamos fazendo o piso nacional do magistério e elevando o salário para 1.024. É pouco? É pouco. Porque o professor, para ser valorizado, ele precisa de ganhar bem e mais, ele precisa de ter formação continuada. Não se pode também estabelecer com o professor uma relação de atrito quando o professor pede melhores salários, recebê-los com cacetete ou interromper o diálogo. O diálogo é fundamental no respeito a essa profissão. E o Brasil só irá sair de uma situação de país emergente para uma situação de país desenvolvido se a gente assegurar qualidade de educação para os nossos filhos e para as nossas crianças. Então, para a gente falar em creche, para a gente falar em educação básica, ensino fundamental, nós precisamos ter professores bem formados e ter professores bem pagos. Aí a sua filha vai ficar orgulhosa, seus filhos vão ficar orgulhosos. Olha, eu sou professora e sou reconhecida socialmente. Por isso que eu farei da campanha para pagamento de salário dos professores uma das questões fundamentais do meu governo. Pagar bem ao professor é o grande desafio que nós temos nos próximos anos. Para além de qualquer outra coisa. Tempo, candidata. A educação não irá para frente se não remunerar professores. Candidato Serra. Coraci, eu fiz uma experiência, porque eu sou professor, a vida inteira dando aula. E quando prefeito e quando governador, eu ia dar aula, na 4ª série do ensino fundamental. Dar aula, com começo, meio e fim, né? Sobre um tema, gráficos, tabelas, como fazer e tal. Aproveitava para testar conhecimento de português e conhecimento de aritmética, de matemática. E eu vi com muita clareza aquilo que os meus assessores, a secretária, dizia. A questão fundamental hoje está na sala de aula, né? E a sala de aula depende muito da qualificação e do treinamento de professores. Claro que passa pela remuneração, passa também pelo incentivo material, passa pelo estímulo, passa pela formação, passa por uma reciclagem permanente para ter qualidade na aula. Do contrário, a coisa não anda. Agora, a remuneração é fundamental. O piso nacional de professores, que aqui foi mencionado, em São Paulo não foi necessário aplicar porque o piso lá era mais alto. Agora, ficou valendo para o Brasil, mas muitos estados e municípios não estão pagando nem o piso.
Havia compromisso do governo federal de cobrir a diferença, não cobriu. Então, em muitos lugares, nem o piso consegue pagar. Então, se for eleito presidente, eu vou fazer com que o governo federal apoie todos esses estados e municípios para poderem, pelo menos, pagar o piso que existe. E ampliarem o volume de professores. Você está na Bahia, né? É um estado governado pelo PT, um partido do governo federal. Nem assim fez-se milagres na educação. Por quê? Porque tem que fazer um trabalho muito grande que vai além do discurso e da boa intenção. Tem que ser uma coisa que na prática funcione. E a minha preocupação não é com questão eleitoral, política, de cobrar disso, daquilo. Minha preocupação é com o Brasil. Com as nossas crianças, com o nosso futuro. Terminado o seu tempo, candidato Serra. Candidata Dilma, por favor, a senhora toque de novo no painel. Vamos escolher mais uma pergunta, mais um tema e mais um perguntador. Mais uma vez, Ceará. Agora o tema é legislação trabalhista. Miguel, chegou o microfone. Meu nome é Miguel Issa, tenho 30 anos, sou advogado e moro em Fortaleza. A minha mãe é proprietária de uma pequena loja de produtos para diabéticos, com cerca de 15 funcionários, todos com carteira assinada. Ela sente a necessidade de contratar mais empregados para a empresa, mas o custo dessas contratações diminuiria consideravelmente o faturamento do estabelecimento. Qual é a sua proposta para desonerar a folha de salário dos empregados? Bom, você tocou num ponto que eu considero fundamental. O Brasil tem de desonerar a folha de salários. Tem de fazer essa desoneração, Miguel. Por quê? Porque para a gente, que somos um país de 190 milhões de habitantes, nós precisamos de gerar postos de trabalho. É fato que nós geramos 15 milhões de empregos nos últimos anos. E isso foi uma coisa muito importante. Mas precisamos de gerar mais ainda para que a nossa população possa sair da miséria. Então, o meu compromisso é com uma reforma tributária que diminua, né, a oneração sobre a folha de salário, para que a gente não tenha essa situação estranha, precisando gerar emprego e tributando a folha de salário. Mas tem uma questão muito importante, que é um pequeno negócio da sua mãe. Perfeitamente. Então, eu estou propondo que o enquadramento no simples, no super simples, seja ampliado, porque eu vou aumentar o nível, o limite de faturamento da empresa para ela poder se beneficiar do super simples, reduz o tributo que recai sobre ela e, com isso, ela pode aumentar o número de trabalhadores contratados e pode também garantir para o país maior número de empregos. Porque, na verdade, é nessa área sua, justamente na que você falou, na pequena empresa, é que se gera o maior número de empregos no Brasil. Tem gente que pensa que é na grande empresa, mas não é. É na pequena e na média. Eu considero também muito importante, né, para o Brasil esse processo de formalização, porque também nós ampliamos o crédito. Hoje, uma empresa como a da sua mãe tem acesso ao crédito que ela não tinha antes. E aí ela tem duas vantagens. De um lado, ela acessa o crédito. Seu tempo acabou, candidato. Se ampliar o super simples, ela pode se enquadrar. Me perdoe. Candidato Serra, sua réplica. Olha, essa questão, o Brasil realmente é dos países do mundo, Miguel, onde mais tem imposto sobre a folha de salários. Chega a ser o dobro para quem ganha um salário mínimo, né? Você recebe o mínimo e quem te contratou paga o outro tanto. Isso, para ser modificado, não é simples, né? Por quê? Porque aquilo que você arrecada, você tem que gastar. Tá certo? Tem outros compromissos, para previdência, para isso, para aquilo. De maneira que nós temos que ser muito responsáveis nessa matéria. Não adianta sair falando, eu vou tirar, vou fazer, etc. Você vai tirar o quê? O fundo de garantia? Você vai tirar o quê? A contribuição para o INSS? Né? Não é moleza isso. Agora, eu acho que dá para avançar nessa desoneração se você pensar num outro esquema tributário. Mas isso tem que ser muito meditado, porque você não pode perder receita. Estou sendo bem sincero, você não pode perder receita. No que se refere à pequena, microempresa, tem outros mecanismos que podem ajudar muito. Um deles, o Banco do Povo. Quando eu fui, durante um breve período, ministro do Planejamento, eu tinha o BNDES comigo. E nós desenvolvemos no BNDES esse sistema de microcrédito, que é o que ficou no Brasil durante muitos anos.
Em São Paulo, quando eu fui governador, vindo de antes, desde a época do Covas, nós fizemos um esquema de microcrédito com juro chegou no final para 0,7 ao mês. Juro de mãe para filho, não é nem de pai para filho. Né? E com índice de cumprimento por parte das pessoas, é incrível. Sabe, cumprimento, você paga, pegou empréstimo, paga. As pessoas modestas tendem a ser mais responsáveis do que as pessoas mais ricas com relação ao financiamento. Outra é assistência técnica, né, para você poder ir aprimorando. Enfim, você tem que cercar de várias outras condições para poder compensar, às vezes, a impossibilidade de desonerar a curto prazo a folha de salário. Tempo, candidata Dilma, tréplica. Miguel, eu concordo com a desoneração da folha de salário. Inclusive, nós fizemos uma simulação e, pelo que nós percebemos do que aconteceu no Brasil nos últimos 8 anos, nós percebemos que quando você diminui a tributação, você não diminui necessariamente a arrecadação. Porque as pessoas passam a empregar mais, quem ela empregou passa a consumir, está consumindo, vai pagar outros tributos e aí você cria um círculo virtuoso. Foi assim que nós combatemos a crise. Quando veio a crise, no passado, o que faziam aqui no Brasil? Aumentava imposto, reduzia os reajustes salariais e aumentava, explodia a taxa de juros e parava de investir. Nós não. Nós tiramos o IPI e o que a gente descobriu? Que aumentou o consumo de carros da linha branca. No caso do desoneração da folha de salário, na simulação que a gente fez, nós percebemos que o ganho que é possível obter com a ampliação que isso vai produzir na contratação de empregados, de funcionários, o incentivo que isso vai produzir ao consumo, vai ser responsável por uma melhoria na arrecadação global num determinado prazo. Então, quando eu digo que nós vamos reduzir a folha de salário, eu não estou prometendo em cima de uma proposta eleitoral. É porque, na prática, nós já experimentamos os resultados do que acontece quando você reduz imposto. Você acaba ganhando. Você pode não ganhar imediatamente, mas você ganha daqui a pouco. E é isso que nós vamos fazer. Eu queria te dizer que eu considero importantíssimo o acesso ao crédito para o pequeno negócio. O acesso também à inovação e suporte e uma estrutura para garantir... Candidata. Perdão. Candidato Serra, é a sua vez de tocar a telinha mais uma vez. Vamos preenchendo com isso o mapa do Brasil com as perguntas dos nossos eleitores que ainda não escolheram seu candidato. A pergunta vem do estado de Minas Gerais, é sobre saúde. Madalena, o microfone está chegando, Madalena. Pronto. Eu sou Madalena de Fátima, tenho 28 anos e sou cabeleireira. Tenho 3 filhas. Na propaganda eleitoral dos 2 partidos, nós vemos uma saúde pública maravilhosa. Mas, na realidade, tem muita gente morrendo, sem atendimento. Quando você procura os hospitais, estão sempre cheios. Não tem médico, não tem leito. Na verdade, só tem gente sofrendo e sendo tratadas como lixo. Essa é a realidade do nosso Brasil. A nossa saúde vai mesmo melhorar ou nós vamos continuar sofrendo como animais? Boa noite. Olha, eu acho que a nossa saúde andou para trás, parou nos últimos anos e, diante das necessidades, acabou andando para trás. Houve um recuo nos recursos federais, comparativamente a estados e municípios. O governo federal encolheu em 6, 7 pontos percentuais por cento aquilo que empregava. Houve uma perda de pique na área da saúde. E isso acaba se refletindo no conjunto do sistema. E saúde não é uma coisa que você vai chegar nunca à perfeição. A batalha tem que ser para que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E as coisas que eu estou propondo, eu já fiz em algum lugar, em algum momento, e, portanto, eu tenho muita segurança a respeito delas. Primeiro, criar uma rede nacional de policlínicas, ambulatórios médicos de especialidades, que eu fiz como governador, 30, e deram certo. 15 mil consultas mês e mais de 40 mil exames, em todo o Brasil, em parceria com os estados e com os municípios. Isso, olha, você pode estar certo, dá muito certo. Né? Segundo, hospitais regionais. Você é de Belo Horizonte, mas quem está no interior,
às vezes, sofre mais, porque até para ir para um hospital que não faz bom atendimento, eles têm mais desvantagem, porque estão mais longe. Então, nós temos que fortalecer essa rede. Nós temos que apoiar as santas casas e hospitais de filantropia bons, né, que estão numa situação hoje muito difícil no Brasil. A dívida deles saltou de 2 para 6 bilhões de reais. E eles ficam numa situação complicada e pioram o atendimento. Quando eu era ministro, eu fiz um programa para aliviar essas dívidas, inclusive com a Santa Casa de Belo Horizonte. Isso ajudou muito aos hospitais filantrópicos a melhorarem, mas na outra intervenção eu completo as minhas ideias a respeito desse tema. A réplica da candidata Dilma. Eu considero que a sua pergunta é muito importante por um motivo. Porque, de fato, nós temos um problema sério de saúde, de qualidade da saúde no Brasil. Temos sim. E se a gente não reconhecer que tem, a gente não melhora. Eu assumo o compromisso de melhorar a saúde. Primeiro, julgando o peso do governo federal na fiscalização da qualidade da prestação do serviço. Depois que a gente aumentar os valores do repasse para estados e municípios. Por que tem de aumentar os valores? Porque nós vamos ter de completar a estrutura do SUS. O Sistema Único de Saúde no Brasil é incompleto, e não é incompleto de hoje, já era incompleto antes. O que está faltando? Você fala, olha, o hospital é cheio, porque vai todo mundo para o hospital. Então, uma iniciativa que foi feita aqui no Rio de Janeiro, que é as unidades de pronto atendimento 24 horas, que atende urgência e emergência. A pessoa teve um ataque cardíaco, ela pode, ou teve um problema de coração e não tem um hospital perto, ela pode chegar lá para o primeiro atendimento, ela não vai morrer, ela vai ser tratada. Segundo, policlínicas especializadas, que tem de ter atendimento especializado, porque a pessoa fica anos na fila para esperar uma consulta ou um exame especializado. A terceira questão que eu acho importante é para a mulher gestante e para a criança, o que eu chamo de rede cegonha, maternidade de alto e baixo risco, UTIs neonatais e o SAMU cegonha, levando a criança e a mãe entre um e outro. Eu considero ainda que é importantíssimo o tratamento do câncer no Brasil, né? O tempo está esgotado, candidata. O candidato Serra tem a tréplica. Mas olha, voltando, eu estava falando das santas casas e hospitais filantrópicos. Eles recebem muito pouco. Quando é um hospital do governo, o médico recebe salário. Mas quando é numa santa casa, depende daquilo que o SUS dá, né? E para cirurgias de menor complexidade, uma hérnia, umas varizes, isso e aquilo, é muito pouco. Isso precisa ser reajustado. Isso quem pode fazer é o governo federal. Os estados e municípios aumentaram muito seu esforço nos últimos anos. Essa é que é a realidade. Mas o que encolheu foi pelo lado federal. E nós tínhamos fixado, quando eu era ministro, um piso mínimo para a saúde, pela Constituição. Mas dependia de uma lei para melhorar, para isso poder ser aplicado. Essa lei o governo evitou de mandar, não mandou, apesar de que a Constituição previa, o novo governo, e mais ainda, não deixou isso tramitar no Congresso, o que trouxe um prejuízo muito grande. Agora, na questão da saúde ainda, eu quero lembrar, essas UPAs que tem no Rio de Janeiro, na verdade, na Prefeitura de São Paulo, nós fizemos, que é chamadas AMAs, Atendimento Médico Ambulatorial, 130, mais do que hoje tem espalhado pelo Brasil. Agora, isso tem um poder de resolutividade muito pequeno, porque você tem uma ou duas especialidades no máximo. Os ambulatórios médicos que nós fizemos na prática, e não é uma teoria, estes sim têm 25 especialidades. E o que o Brasil está precisando é da multiplicação nessa área. Na questão ainda da saúde, eu lembro dos medicamentos. É preciso turbinar os genéricos, que agora a aprovação deles está muito mais lenta, não anda. Tem muito medicamento genérico novo que podia estar no mercado e o governo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não libera. E isso é muito importante também, porque incomoda o preço do remédio muito ao bolso das pessoas. Tempo esgotado, daqui a pouco nós voltaremos com o bloco final deste debate. Até já.
Estamos de volta ao vivo à Central Globo de Produção. Eu vou sortear agora o nome do candidato que neste terceiro e último bloco do nosso debate será o primeiro a receber uma pergunta. É a candidata Dilma Rousseff quem vai tocar na tela. Vamos ver a candidata. De onde vem a pergunta? É do estado do Pará, o assunto é meio ambiente. Eu gostaria que o eleitor Pablo fizesse a pergunta agora. Meu nome é Pablo Alex, tenho 22 anos, sou vendedor de roupa, autônomo e pai de uma filha. Vivo em uma região riquíssima em sua fauna e flora. Adoro pescar, andar a cavalo e o contato com a natureza contribuiu bastante no meu processo de formação como pessoa. No entanto, a poluição dos rios, desmatamentos e queimadas crescem em escala preocupante. Que ações poderiam inibir tudo isso e assim garantir o desenvolvimento sustentável às gerações futuras? Pablo, eu tenho um compromisso com a questão do meio ambiente. Eu assinei, em nome do Brasil, a redução da emissão de gás de efeito estufa de 36% a 39% até 2020. Isso significa uma meta voluntária que nós assumimos e significa redução do desmatamento na Amazônia em 80%, redução do desmatamento no Cerrado em 40%. Agora, sobretudo na Amazônia, o grande orgulho nosso é que nós começamos o processo e esse processo, no meu governo, eu te asseguro, vai ser intensificado de redução do desmatamento. A área desmatada sistematicamente vinha crescendo. Nós começamos a inverter esse crescimento. Então, de 27 mil quilômetros quadrados, veja bem, hein? 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento, nós reduzimos para 7.464 quilômetros. Eu pretendo reduzir isso para aproximar cada vez mais da tolerância zero com desmatamento. Considero o desmatamento um crime contra o Brasil, porque as reservas, como a Amazônia, são uma das maiores riquezas do nosso país. Outra coisa importante, eu vou continuar criando áreas de conservação e garantindo que o meio ambiente, o IBAMA, tenha funcionários especializados capazes de impedir que essas áreas de reserva ambiental, de unidades de conservação, sejam usadas por desmatadores que levem à perda da biodiversidade na Amazônia. Candidato Serra, sua réplica. Pablo, você é do Pará, e o Pará é um estado muito especial, porque é imenso, né? É um estado que já avançou em algumas coisas, até em matéria de industrialização, mas que tem pontos de estrangulamento, gargalos incríveis, que impedem o Pará de decolar. E eu vou me empenhar muito, não só pela região norte como um todo, mas por cada estado em particular, inclusive aqueles que a gente conhece os problemas, as soluções e a possibilidade de parceria com o governo do estado, no caso do Pará, se Deus quiser, com o Simão Jatene. Em matéria de meio ambiente, o importante, no caso da Amazônia, a ser levado em conta é o seguinte: tem que oferecer alternativa econômica para a população. Se não tiver alternativa econômica de trabalho, você favorece o desmatamento. Isso é fundamental. Isso vale para toda a Amazônia. Vale para o Pará, vale para o Amazonas e para os estados menores que estão na floresta. E o que a gente tem que fazer, no caso do Pará, é infraestrutura mais, por exemplo, a Transamazônica, que continua sem estar asfaltada, você ter uma infraestrutura melhor, você ter mais possibilidade de desenvolvimento econômico sem desmatamento. Isso é perfeitamente possível. No Pará, como na própria Amazônia como um todo, você não tem pesquisa de biodiversidade suficiente, né, para a gente poder oferecer como alternativa econômica. No mundo, as indústrias que exploram a biodiversidade vendem mais de 500 bilhões de dólares. A Amazônia tem 10% da biodiversidade do mundo e não vende 50 bilhões de dólares de produtos que poderiam muito bem ser explorados sem machucar, sem liquidar a nossa floresta. Nós temos que fortalecer muito a pesquisa nessa área. No Pará não tem um grande instituto de pesquisa federal, mas eu pretendo que tenha.
E com isso fazer aliança com empresários, com tudo, para poder fazer essa exploração, mantendo a floresta, que é um patrimônio valiosíssimo para todos nós. Tempo. Candidata Dilma, sua tréplica. Pablo, eu tenho certeza que essa questão da proteção do meio ambiente é uma questão de Estado para o Brasil. E eu queria te contar uma coisa. Nós, quando resolvemos diminuir o desmatamento, nós combinamos duas ações. Uma ação de repressão nos 43 municípios, que são os maiores desmatadores do Brasil, nós colocamos a Polícia Federal, as Forças Armadas e o meio ambiente controlando a venda de madeira ilegal. Chamou-se Operação Arco de Fogo. E criamos, porque muitas vezes é a ausência de alternativa de sobrevivência para as populações, porque são 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia. A ausência de alternativa para essas pessoas que leva a alguns pequenos proprietários, inclusive, a desmatar. Então, criamos uma operação chamada Arco Verde. A primeira coisa que fizemos foi regularizar as terras. Porque terras que não são regularizadas, a pessoa não ser proprietária daquele terreno, ela não tem responsabilidade. E ela também tem dificuldade de acessar crédito. Então, regularizamos para dar responsabilidade para poder acessar crédito. Criamos uma linha especial nesses 43 municípios e fizemos uma coisa muito importante, que eu acredito que a gente pode estender, e eu vou estender isso em todas as regiões do Brasil, que é criar instrumentos para que as populações locais tenham do que viver. Aí criamos, na agricultura familiar, programas de aquisição específica para as produções locais. Né? Por exemplo, castanha do Pará. Né? Passamos a colocar a castanha do Pará na merenda escolar. Eu vou te dizer uma coisa, o Pará, a Amazônia, são regiões riquíssimas do Brasil e serão tratadas como tal. Candidato Serra, o senhor poderia, por gentileza, tocar a tela? Vamos completando o painel pouco a pouco. Faltam 3 perguntas. Vem de São Paulo a pergunta sobre política social. Pedro, por favor. Meu nome é Pedro Belém, tenho 31 anos, sou contador e moro em São Paulo. Benefícios para famílias de baixa renda são concedidos para atenuar a pobreza. O que fazer para que tais benefícios não sejam vitalícios e que essas famílias possam alcançar sua independência financeira sem precisar deles? Muito bem, Pedro. A tua questão é bem pertinente. Eu creio que a gente deve, sim, ter política de assistência para os mais pobres, mas, ao mesmo tempo, deve criar mecanismos para que eles possam ter renda no futuro, né? E possam se livrar, digamos, da necessidade de ter que ter uma ajuda. O Bolsa Família no Brasil dá R$1.000, em média, por família, por ano. Você vê que é muito pouca coisa. Não é uma coisa que dá para ter um padrão de vida bom, né? Mas é legítimo. E eu vou fortalecer o Bolsa Família. Mas o que eu quero é criar incentivos para que a família vá para cima. Por exemplo, no caso dos jovens, dá uma ajuda financeira, uma bolsa adicional, para que o jovem da família que depende do programa possa estudar ensino profissionalizante, possa fazer curso profissionalizante, para ter um emprego. Porque o que adianta se não tem emprego? Né? O emprego é a base do progresso social. E para isso tem que ter qualificação. Hoje, emprego no mundo, no Brasil, precisa ter treinamento, qualificação, e dá para fazer isso. Eu quero criar no Brasil, e vou fazer isso, um programa para formar 1 milhão de alunos por ano no ensino técnico, mas também 1 milhão em ensino profissional, que não precisa ser como ensino técnico de 1 ano e meio. Às vezes pode ser de 4, 5 meses. Nós começamos essa experiência e deu certo, uma via rápida para o ensino profissionalizante. Outra questão importante, no caso do Bolsa Família, é que ele seja entrosado com o Programa de Saúde da Família, que eu batalhei muito para implantar no Brasil quando fui ministro da Saúde. Nós multiplicamos as equipes de saúde da família por quase 10. Agora, hoje não tem entrosamento entre a equipe de saúde da família e o Bolsa Família. Isso melhorará as condições de atendimento à saúde. Ou seja, você tem que dar incentivo para que as famílias procurem crescer na vida através dos seus filhos, que é o que o pai e a mãe mais desejam. Tempo. Candidata Dilma, a réplica. Você é de São Paulo.
E aí eu acho que cabe uma constatação em relação a São Paulo, sabe? Que é a seguinte: quem cuida de pobre em São Paulo é o governo federal. São Paulo tem 1.400.000, 1.400.000 pessoas, famílias classificadas como tendo necessidade do Bolsa Família. Hoje nós cobrimos 1.100.000. As outras 300 a gente ainda não consegue cobrir, porque nós dependemos do cadastramento, que não somos nós que fazemos. O cadastramento é feito em parceria com o Estado e os municípios. É muito importante perceber que a questão social, para mim, e para o meu futuro governo, é a questão central do meu governo. Porque, para além dos números, do concreto, do cimento, o que importa é a vida das pessoas. E aí, quando nós, mesmo na maior dificuldade, fizemos o Bolsa Família, nós fizemos porque a gente tinha uma convicção. Melhorar a vida da população brasileira, incluir os 190 milhões, era a questão mais forte para o Brasil inteiro melhorar. E provamos que isso era verdade. Por que provamos? Porque a partir daí conseguimos também dar a essas famílias a alternativa de 15 milhões de empregos com carteira assinada. É a economia crescendo, é as pessoas subindo na vida. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Eu vou tirar os restantes 21 milhões que faltam e que têm de sair da pobreza. E queria dizer uma outra coisa. Para mim também muito importante. O Bolsa Família, ele não está sozinho. Ele se articula com o programa Luz para Todos, com a agricultura familiar. Ele se articula com o programa de compra de alimentos. Candidata Dilma, seu tempo se esgotou. Senhores, o relógio foi zerado, mas nós continuamos contando no switch. Fiquem tranquilos, agora sim seu tempo está esgotado. Pois é, mas complicou, né? É porque a senhora, eu diria que a senhora driblou o cronômetro. Não, eu olhei. Não, eu sei. Não, Ainda faltavam tinha 15 14. segundos. Exato. A senhora fez bem em voltar. É claro que, de uma certa maneira, isso atrapalhou e eu não sei o que vai acontecer com o tempo desse debate agora que eu estou falando desse mas jeito. Essa daí... Vai estourar, mas a culpa é minha dessa vez. Não, a culpa é do relógio. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado pela colaboração. Candidato Serra, a tréplica é sua. Pedro, política social é transferência de renda para famílias que precisam. Mas é muito mais amplo do que isso. Política social é também saúde, tá certo? Porque a saúde, você atender as pessoas mais necessitadas, é fundamental para a vida delas. E saúde no Brasil, isso está claro, voltou para trás nos últimos 8 anos. Passaram 8 anos e a situação piorou nessa matéria em relação às necessidades da população. Então, boa política social significa melhorar na saúde. E eu tenho toda a confiança de que no futuro a gente vai ser capaz de fazer isso. Melhorar e pôr a saúde no rumo certo. Outra questão, que é social também, é a segurança, ou não? Tá certo? Você diminuir taxa de homicídio, como no caso do nosso estado, nós conseguimos, para o nível mais baixo dos últimos 14 anos, tem importância. No conjunto do país, a situação da segurança é grave. Agora, eu vou dizer uma coisa. A primeira condição para resolver problema de segurança é admitir que o problema é sério. Se você não admitir, ficar com fantasia, né, você acaba não enfrentando. Isso tem uma importância social enorme. Como tem também, no caso da segurança, o combate à droga, que infelicita, arruína jovens e arruína famílias, inclusive, principalmente entre a população mais pobre. E eu acho que tem que ter esse enfrentamento na área da segurança. Eu estou convencido com uma proposta que eu fiz aqui, nesse cenário, em 2002, debatendo com o Lula. Porque ele era candidato, foi quando ele se elegeu, e eu também no segundo turno. A criação do Ministério da Segurança, que é fundamental. Essas questões são sociais também, como é a educação para o trabalho. Nós fizemos um programa, treinamos 60 mil desempregados, dando uma bolsa. 3, 4 meses, zelador de prédio, encanador. Isso é política social. E isso é uma coisa muito importante para a vida das pessoas. Candidata Dilma, por favor, vamos tocar no painel, escolher mais um perguntador. Vamos ver. É do estado do Paraná, o tema são impostos.
Luiz Carlos, pode fazer a pergunta. Boa noite. Boa noite, Meu nome é Luiz Carlos da Silva, sou casado, tenho 2 filhos, sou vendedor de carros em Curitiba. Nós, da classe média, somos penalizados duplamente. Pagamos muitos impostos, mas não recebemos esse serviço em troca. Na educação, temos que colocar nossos filhos em escolas particulares, porque a pública não é boa. Na saúde, pagamos plano de saúde porque o SUS não atende bem. Isso um dia vai ter fim? Luiz Carlos, vai ter fim. Vai ter fim, e eu te diria, começou a ter fim. Veja você que o Brasil, no que se refere à educação que o governo federal cuida, que é o ensino superior e o ensino médio profissionalizante, está melhorando. No caso da universidade, eu quero falar do ProUni. O ProUni criou 700 mil bolsas de estudo para estudantes de renda média e baixa poder ter acesso a uma universidade paga, e esse acesso é até uma coisa emocionante. Eu conheci, por exemplo, uma moça chamada Lorene, que o pai ganhava R$ 1.200, a universidade era de medicina que ela sonhava fazer, a bolsa era 3.500 mês, jamais que ele ia conseguir colocar a filha dele lá. Tendo a bolsa integral, ele conseguiu, e essa menina está estudando medicina no 3º ano, vai mudar a vida dela e a da família dela. Mas eu queria dizer o seguinte, eu considero que a questão da educação é a questão mais importante do Brasil. Por que que ela é? Porque quando você tem educação, como disse até a mãe dessa menina para mim, você tem tudo. Todas as outras condições você acaba conquistando. E seu país também melhora. Seu país é um país composto de gente que estuda e que se dedica a isso, à juventude, é um país diferenciado. Então, eu me disponho a fazer escolas profissionalizantes. Eu não sei se você sabe que estava proibido fazer escola profissionalizante pelo governo federal, porque só os estados e municípios ricos que podiam fazer. Nós voltamos, construímos até o final desse ano 214. Eu vou dobrar isso. Vou continuar construindo escolas profissionalizantes para garantir para o jovem um emprego qualificado. A réplica do candidato Serra. Pois eu respondo o resto. Luiz Carlos, nesta semana, o impostômetro, que é uma coisa que mede quanto se arrecadou de imposto no Brasil, deu 1 trilhão de arrecadação neste ano. 1 trilhão de reais. 50 dias antes do que foi no ano passado. Ou seja, os impostos estão aumentando muito, né? Porque se 50 dias menos arrecadou 1 trilhão, no ano passado demorou 50 dias mais. E o grande problema que existe é entre aquilo que se paga e aquilo que se recebe de volta. Né? E eu creio que essa é a questão fundamental no Brasil, de certo ângulo. Né? Como é que a gente usa melhor o dinheiro e como é que alivia também impostos? Eu acho que deve aliviar imposto de remédio, que ainda continua tendo. Eu fiz isso, na época que fui ministro, com impostos federais para 60% dos medicamentos. Mas tem que desonerar de tudo, né? Porque isso pega no bolso das pessoas, inclusive mais modestas, e muito também da classe média. É preciso desonerar de forma completa a cesta básica de consumo, é preciso desonerar investimento. Essas são as boas reduções de impostos que devem acontecer, porque elas são compatíveis com a justiça social, inclusive com o incentivo ao crescimento. Mas precisa ter serviço público de melhor qualidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na saúde, no Ministério, nós mandávamos, de próprio punho, né, a gente mandava para 200, 300 mil pessoas que tinham sido atendidas pelo SUS perguntas sobre o atendimento. Você recebeu esse atendimento? Te cobraram alguma coisa? Porque é ilegal. Foi bom, foi ruim? Que nota dá? Isto e aquilo. Com isso, nós íamos controlando o que acontecia, a qualidade, a partir da intervenção direta. Serviço público tem que ser uma coisa que a população recebe e fala, puxa, eu estou pagando muito, mas está compensando porque está indo bem. Eu estou convencido que no Brasil nós podemos avançar muito nesse sentido. Agora a tréplica da candidata Dilma Rousseff. Sabe por que aumentou a arrecadação? Porque a gente que crescia 2,5%, às vezes crescia 0%, né? Ou seja, não crescia.
Esse ano nós estamos crescendo, a discussão é se é 7, 7,5% ou 8%. Então, quando isso acontece, você tributa, você arrecada mais sem aumentar imposto. Porque você arrecada porque as pessoas consumiram mais, lucraram mais, tiveram maior renda. Agora, eu acredito que o Brasil tem de reduzir imposto. E acho que a questão da reforma tributária é uma questão essencial. A reforma tributária e a redução do imposto não te garante imediatamente serviço público de qualidade. São duas coisas diferentes. Para ter serviço público de qualidade, você tem de ter compromisso com fazer o serviço público de qualidade. Nós queremos universidade de qualidade, porque se não tiver universidade de qualidade, não vai ter quem forme seu professor. Se você não formar bem seu professor, se ele não tiver ensino universitário, ele também não vai dar bom ensino fundamental nem ensino médio. Então, uma coisa puxa a outra. Eu sou a favor de desoneração dos serviços públicos fundamentais para a população. Energia elétrica, agora, os estados têm de reduzir, porque eles cobram 300% acima do que cobra o governo federal. Eu sou a favor de redução na área de transporte urbano, né, para reduzir o preço do transporte urbano. Sou a favor da redução na área de saneamento e acredito que o Brasil tem de desonerar investimento e folha de salários. E isso pode levar a maior capacidade nossa de melhorar a nossa economia. Agora, serviços públicos de qualidade, a gente tem de garantir pela decisão política de fazer. Candidato Serra, falta só um pedacinho ali para completar o painel. Vamos ver de quem será a pergunta. Ela vem de Pernambuco, o assunto é Previdência e o Josivaldo já está se preparando para fazer essa pergunta ao candidato, o José Serra. Eu sou Josivaldo Silva e sou dono de um mercadinho, moro no Recife, sou casado e tenho 2 filhos. Com muito esforço consegui abrir meu próprio negócio e hoje contribuo para a Previdência. Mas minha mulher e meus 6 irmãos trabalham na informalidade e não conseguem pagar o carnê da Previdência. O que pode ser feito por esses milhares de brasileiros que vivem nessa situação para que possam se aposentar com dignidade? Eu creio que... Bom, primeiro, boa noite, Josivaldo, e boa noite a Recife. A sua pergunta, milhões devem estar fazendo em todo o Brasil, a cada dia, né? O pessoal que trabalha na informalidade que quer um incentivo, para poder até entrar na formalidade. Para isso, tem, inclusive, um esquema que foi aprovado como lei federal, por este governo foi aprovado, que em grande medida foi iniciativa também nossa, do Guilherme Afif Domingos, que é o atual, foi eleito vice-governador de São Paulo, da Associação Comercial, que era o MEI, do empreendedor individual. Ou seja, permite que você se formalize pagando muito pouco por mês. Acho que é R$60 por mês, em torno disso. Mas isso exige a iniciativa dos estados e a cooperação federal, para ter, num esquema de informática, bem controlado isso, né? E eu acho que essa é uma opção para o futuro, que a gente vai dar vida a ela, porque ainda não ganhou vida. Foi aprovada, mas não ganhou vida. E precisa ganhar vida, porque isso também favorece não apenas a que a pessoa, né, possa recolher, possa ter carteira no futuro, contabilizar aquilo que contribuiu, para ter carteira assinada, se for o caso, etc. Agora, ao lado disso, nós temos que pensar também em ter um bom crescimento sustentado da economia. Isso é fundamental para o futuro. O Brasil precisa de uma economia forte. Nós não podemos viver situações de voo de galinha, né, que dá um grande salto e depois não consegue se sustentar. E nós precisamos fazer isso no Brasil. Ter uma economia forte, ter mais investimento governamental. O Brasil é um dos países do mundo cujo governo, o federal, menos investe. Inclusive, tem investido menos do que no passado. O governo federal, quem garante investimentos, em geral, é estados e municípios. E eu vou elevar esses investimentos de natureza federal, para começar. Tempo. Agora a réplica. O MEI é o microempreendedor individual. E ele é o seguinte, é uma lei que foi aprovada no nosso governo e se caracteriza pelo seguinte fato. Você paga de INSS
em torno de R$50. Se você for uma pessoa que presta serviço, você paga R$5. Se você for uma pessoa que atua na área do comércio ou na área da indústria, você paga R$1. Isso te permite, né, se tornar um contribuinte da Previdência, pagando em média R$50. Com isso, eu respondo a sua questão. Agora, eu considero muito importante. Por que nós fizemos isso? Porque nós consideramos que a coisa melhor que pode acontecer com o Brasil é a gente formalizar a economia, dar condições para as pessoas que trabalham na informalidade virar pessoas contribuintes e com direitos. Como você disse, né? Se a contribuição for exagerada, ninguém vai pagar. Mas se ela for pequena, vai muita gente pagar e vai melhorar a vida de todo mundo. É isso que eu vou incentivar no meu governo. Por que é que nós conseguimos criar 15 milhões de empregos? 3 vezes mais do que no governo anterior. E isso não é um voo de galinha. Vem desde 2003. E que eu vou continuar repetindo no meu governo. Porque nós formalizamos a economia. Nós reduzimos os impostos para os pequenos e micro e médios empreendedores. E nós fizemos uma outra coisa muito importante. Nós demos crédito no Brasil antes. Quem tinha crédito era privilegiado, porque o crédito era 400 bilhões. Hoje é 1 trilhão e 500 bilhões. No meu governo, eu vou continuar dando crédito. Vou continuar dando condições para as pequenas empresas crescerem. Candidato Serra, a sua tréplica. Oswaldo, eu acrescentaria ainda nessa questão, como eu disse, isso aí, o Brasil ainda tem aproximadamente 50% da força de trabalho brasileira está na informalidade. O que é informalidade? Não tem nem carteira assinada, nem assume contribuições de microempresário, de trabalhador autônomo, nem nada. Nós ainda estamos com metade da população brasileira, aproximadamente, nessa situação. Então, nós precisamos fazer esta lei do MEI, do microempreendedor individual, pegar, porque ela não pegou ainda. Isso tem que tirar do papel, né? Que é sempre um problema no Brasil. Tirar do papel uma coisa que já existe na lei. E isto, quando é questão de tirar do papel, eu sempre fico mais otimista, porque dá para fazer, se você tiver determinação e conhecimento e empuxe político para fazer isso. Agora, aí tem que entrar também a questão que eu dizia do Banco do Povo. Banco do Povo, a 0,7% ao mês, né, com elevado índice de adimplência, como se diz, que é que as pessoas cumprem. Isso ajuda muito, porque é um crédito, às vezes, de R$500, por incrível que pareça, 1.000, 2.000, né, 2.500. Isso funciona muito para as pessoas que têm lá a sua atividade. E você pode fazer, então, combinação de ela poder pegar microcrédito e poder entrar já para recolher algo, para ser reconhecida como cidadã na sua dimensão plena. Essa questão segunda é também muito importante, como é também o treinamento e a qualificação. No caso da sua família, não é necessário, obrigatoriamente, também pode ser opção, mas às vezes não é necessário fazer 1 ano e meio de uma escola técnica, mas você pode fazer um curso profissionalizante de 5, 6 meses, né? E aí ganhar mais condição para exercer a profissão que você tem ou até pular para outra que seja melhor remunerada. Esse é o futuro que nós precisamos conseguir fazer virar presente no Brasil. Muito bem. Os candidatos, os convidados, os eleitores que chegaram aqui sem ter decidido em quem votar, podem olhar para aquele painel e vão observar que ele está todinho preenchido. Isso significa o seguinte: dos 80 eleitores indecisos que aqui chegaram, 12 tiveram suas perguntas formuladas aqui, ao vivo e para milhões de pessoas. Esses 12 tiveram a oportunidade de ouvir os 2 candidatos comentando o assunto. Contribuição maior do que essa num debate há 2 dias da eleição, acho que nós não poderíamos ter dado. Nós, todos nós, os senhores, nós da imprensa, os convidados e, obviamente, os candidatos à presidência. Nós chegamos, então, aqui àquele momento em que os eleitores brasileiros já não terão mais oportunidade de ouvir o que pensam os candidatos que pleiteiam a presidência da República, a não ser neste momento
em que os senhores terão a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Num sorteio que foi feito anteriormente, na presença de assessores, sabemos todos aqui já que a primeira candidata a falar nessas considerações finais será a candidata Dilma Rousseff, do PT. A senhora tem 2 minutos. Eu agradeço à Rede Globo, a você, Bonner, agradeço, sobretudo, aos 80 eleitores indecisos que enriqueceram esse debate, agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Nós chegamos no final dessa campanha. Eu represento um projeto que fez com que o Brasil despertasse para a consciência da sua grandeza e que tem um foco principal nas pessoas e não nos números ou no cimento ou no tijolo. Eu represento também um processo que é de valorização das pessoas, de valorização dos jovens, das crianças e dos trabalhadores desse país, dos empresários. Acredito que apresentei nesse processo as minhas propostas de qualidade na saúde, na educação, na segurança, um combate sem trégua à droga e à violência. Foi uma campanha dura. Nessa campanha, eu, em alguns momentos, fiquei muito triste devido a um conjunto de calúnias veiculadas contra mim na internet, através de panfletos e mesmo através de telefonemas. Não guardo mágoas, acredito que quem guarda mágoa não tem aquela leveza de alma que eu quero ter ao longo da minha vida. Agradeço a todos os que estiveram nessa campanha comigo. Agradeço, sobretudo, àqueles que me apoiaram. Peço humildemente o voto de cada um dos brasileiros e das brasileiras. Eu me comprometo a criar um país cheio de oportunidade para todos, um país em que milhões de brasileiros e de brasileiras terão acesso aos bens materiais da civilização. Muito obrigado, candidata Dilma. Agora é a vez, pelo sorteio, de o candidato José Serra, do PSDB, fazer suas considerações finais em 2 minutos. Obrigado, Bonner. Parabéns pela sua condução. Muito obrigado aos 80 brasileiros e brasileiras que vieram de todo o país. Muito obrigado à candidata Dilma. Muito obrigado a você que nos assistiu em casa, de todo o Brasil, milhões de pessoas. Olha, eu espero aqui ter contribuído com minhas respostas para tirar dúvidas e que as pessoas possam fazer uma conclusão, ter uma conclusão melhor a respeito dos candidatos e tomar a sua decisão para o domingo, que é uma decisão que vai, por outro lado, decidir os nossos próximos 4 anos. E esses 4 anos vão ter muita implicação também para o futuro. E eu queria pedir aqui o seu voto. Queria pedir seu voto. Se você já vota em mim, então eu queria pedir que conseguisse um voto a mais. O que eu ofereço é a minha vida, minha biografia. Eu venho de família modesta, eu cheguei onde cheguei com muito orgulho, graças ao ensino público, ao exemplo do meu pai, que era um trabalhador, a exemplo da minha mãe, do carinho dela, e fui líder na juventude, passei 14 anos exilado, perseguido pela ditadura, voltei ao Brasil, continuei minha batalha, fui secretário, fui deputado 2 vezes, fui ministro 2 vezes, fui prefeito e governador. E agora me apresento, aliás, pela 2ª vez, como candidato a presidente da República. E eu creio que a gente pode avançar muito em saúde, em segurança, em educação. Dá para fazer com o pé no chão, a cabeça voltada para o futuro e o Brasil no coração. Dá para avançar bastante nessa direção. Eu estou convencido disso e conto com isso, com aliança com vocês que estão nos vendo. Aliança pelo futuro, aliança pelo Brasil. E assim, sob os aplausos do público, nós estamos encerrando aqui este debate, o último debate entre os candidatos à presidência
2 dias antes de os brasileiros irem às urnas para dizer quem governará o Brasil pelos próximos 4 anos. Obviamente, agradeço a presença de Dilma Rousseff, do PT, José Serra, do PSDB, a presença especialíssima desses cidadãos brasileiros que chegaram aqui com dúvidas e tiveram que enriquecer essa noite, puderam enriquecer essa noite com as suas dúvidas e ouvirmos essas respostas por eles provocadas. Agradeço a esses convidados todos que se comportaram magnificamente ao longo de toda essa noite e agradeço, obviamente, a você que de casa nos acompanhou até essa hora para ouvir a opinião daquelas pessoas que querem governar o Brasil nos próximos 4 anos. Muito obrigado pela audiência, obrigado. Vamos todos às urnas em paz no domingo. Boa noite a todos. Eleições. Azevedo, boa noite, André. Muito boa noite a todos. Nós ainda estamos aqui na arena onde foi feito esse debate, ao lado da candidata do PT, Dilma Rousseff. A senhora ouviu aí as perguntas dos indecisos. Como é que a senhora avaliou o seu desempenho em relação a tantos indecisos ainda? A senhora convenceu? Olha, você sabe, eu acho que foi muito importante o debate, porque as perguntas dos indecisos são perguntas concretas, que afetam a vida concreta e real das pessoas. Espero ter convencido, né? Seria, sim, uma pretensão da minha parte dizer para ti, olha, eu convenci. Mas eu acredito que eu fiz o meu maior esforço para convencê-los. Agora, sobretudo, eu queria cumprimentá-los, porque foram extremamente precisas as questões levantadas pelos eleitores indecisos selecionados. Eram questões que são importantíssimas para o futuro do Brasil. Então, eles estão de parabéns, mais do que nós, os candidatos. Muito obrigado, candidata. E vamos então até outro ponto aqui do estúdio, onde está a repórter Ana Paula Araújo. É isso, boa noite a todos. Eu estou aqui ao lado do candidato do PSDB, José Serra. Candidato, o senhor acredita que esse debate também ajudou os eleitores indecisos que estão em casa a decidir em quem votar no domingo? Sem dúvida nenhuma, vai ser uma contribuição muito importante para que as pessoas decidam. E eu creio que essa é uma das belezas da democracia. A democracia tem várias belezas. Uma delas é essa exposição, é todo mundo julgando, os candidatos se apresentando com liberdade. A segunda é a alternância do poder, que é uma coisa que pode revigorar o Brasil, né? Você troca equipes que já estão há muito tempo, já tem os desgastes disso por equipe nova, que vem com nova pilha. Essa pode ser uma coisa muito boa para o Brasil. Muito obrigada, candidato. Cristiane. Obrigada, Ana. A candidata do PT foi a primeira a chegar à Central Globo de produção. Dilma Rousseff estava acompanhada do governador reeleito do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do candidato a vice, Michel Temer, e de aliados políticos. Em seguida, foi a vez do candidato tucano. José Serra estava ao lado da mulher Mônica, da filha Verônica, além do candidato a vice pelo PSDB, Índio da Costa, e de aliados políticos e assessores. Dilma e José Serra seguiram para camarins separados para os últimos acertos com a equipe de campanha. Em outra sala ficaram os eleitores indecisos. Eles se prepararam à espera do encontro com os dois candidatos. Os eleitores indecisos foram selecionados pelo Ibope nas 5 regiões e chegaram ao Rio na última quarta-feira. Aqui ficaram isolados, sem internet, sem telefone, sem contato com a família ou amigos. Tudo para que não sofressem nenhum tipo de influência até a hora do debate. Os eleitores seguiram para o estúdio e se sentaram nos lugares marcados em volta da arena montada para o debate. Eram 10 horas em ponto quando o candidato José Serra entrou no estúdio. Dilma Rousseff chegou em seguida. Os dois candidatos apertaram as mãos e posaram para um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas. Olá, boa noite. Na Central Globo de Produção, no Rio de Janeiro, está começando o último debate entre os candidatos à presidência. No debate mediado pelo apresentador William Bonner, os eleitores indecisos fizeram 12 perguntas selecionadas. Quais as propostas que atendam ao mesmo tempo o cidadão e o funcionário público? O debate foi assistido por milhões de eleitores em todo o Brasil. Esclarece muitas dúvidas e tem como saber qual vai ser o governo de cada candidato, o que é que eles pretendem fazer. Você vê a proposta de cada um, consegue identificar qual o benefício maior entre um e outro presidente da República a ser votado.
O Datafolha divulgou hoje mais uma pesquisa para presidente. Levando-se em conta o total das intenções de votos, o número de indecisos caiu pela metade em relação à pesquisa anterior. Se a eleição fosse hoje, Dilma Rousseff do PT estaria eleita. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dilma Rousseff do PT tinha 47%, depois 50%, 49% e agora 50% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 48% a 52%. José Serra, do PSDB, tinha 41%, depois 40%, 38% e agora 40% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 38% a 42%. Brancos somaram 5%, indecisos 4%. O Datafolha também divulgou a pesquisa dos votos válidos. São aqueles que excluem brancos, nulos e eleitores indecisos. Dilma Rousseff tinha 54% das intenções de voto. Depois passou para 56%, manteve o índice e agora também o mesmo índice. Com a margem de erro, tem de 54% a 58%. José Serra tinha 46% das intenções de voto. Foi a 44%, manteve o índice e agora também o mesmo índice, 44% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. A pesquisa do Datafolha ouviu ontem 4.205 eleitores. Não perca no próximo bloco a